Olá, seja muito bem-vindo à primeira edição da Baja TT ACP. Depois da prova de Beja, o Campeonato de Portugal de todo o terreno AM48 rumou para a outra novidade, neste caso a Baja TT ACP Santiago do Cacém Grândola. Por aqui já passaram duas edições do Lisboa-Dakar e também do Estoril Portimão Marrakech. Desta vez o todo o terreno regressa ao Alentejo com a prova organizada pelo Automóvel Clube de Portugal. A nível que é o piloto com mais títulos nacionais na história da disciplina em Portugal. Depois de alguns anos concentrado nos rallies, o heptacampeão português de TT volta a apontar as agulhas à modalidade e regressa com o objetivo de discutir o campeonato. Ao meu lado tenho Rui Sousa, uma das caras conhecidas também do todo terreno. Bom dia, Rui. Bom dia, Diana. Temos aqui já este início deste prólogo. Um prólogo que começou aqui com um arranque, como conseguimos ver, do Paulo Rui Ferreira e também do Jorge Monteiro. Eles que vêm aqui com esta Toyota Hilux. Eles são da equipa M-Racing Portugal e na primeira prova tiveram logo aqui algum destaque. Ficaram logo em quarto na Baja TT Vindimas do Alentejo. Sim, sem dúvida, um bom arranque de campeonato para o Paulo Rui Ferreira, que com esta Toyota se posiciona muito bem na luta pelos lugares da frente do Campeonato Nacional. Olha, esta Baja TT ACP é uma das novidades da época de 2020 do todo terreno. Isto acaba por ser, no mínimo, um desafio novo para todos os pilotos e para todas as equipas, e também já era necessário haver aqui algumas provas, ainda agora estávamos a falar em off, também era necessário termos aqui algumas provas para virem também aqui desencantar algumas maravilhas neste campeonato. Sim, sem dúvida, o litoral alentejano tem umas pistas fabulosas. Os pilotos hoje vão descobrir pistas que já foram traçados de outras edições das provas do ACP, mas para quem está hoje no Campeonato Nacional provavelmente serão de toda novidade. E esta zona não tem sido muito explorada, mas temos aqui um traçado e uma paisagem fantástica. Esta zona, exatamente, porque temos algumas provas também no Alentejo, mas este litoral aqui mais junto. A prova que se desenrolava nesta zona teve um cuidado mais apurado no sentido de treinar na areia. Eu sei que houve alguns pilotos que fizeram alguns testes tendo em vista a dificuldade e aquilo que iriam passar aqui, mas creio eu que as areias aqui não são tão difíceis como estamos a falar no Norte da África, que tem outras características, são onde há mais calor, a areia é mais fina. Aqui a areia está um pouco úmida, irá trazer algumas dificuldades, mas também o todo terreno é isto. O todo terreno não podem ser pistas limpas, por isso é que é todo terreno. E a dificuldade, o grau de dificuldade também traz ao de cima as qualidades dos pilotos e das máquinas. Olha, há pouco na imagem víamos, e aliás conseguimos ver agora também já Miguel Barbosa e Pedro Velosa, também em Toyota Hilux. Eles então que estão de regresso ao Campeonato de Portugal de todo o terreno. O facto dele ter saído, ele foi campeão de todo o terreno durante muitos anos, fez agora aqui um interregno para ir para os rallies, entretanto está de regresso aqui ao todo o terreno. O facto de ter ido para os rallies é também uma mais-valia para o Miguel. Creio que sim. O Miguel traz aqui um outro registro, traz como costumamos dizer, o chip dele vem com mais velocidade, com um ritmo muito mais elevado que habitualmente se rola aqui no todo o terreno. Portanto, ele traz essa experiência, já era um piloto de modalidade, e eu tenho notado isso. A própria comunicação social, com a vinda do Miguel, tem feito muito mais, dado muito mais atenção à modalidade, e isso era importante, trazer pilotos rápidos, pilotos com projetos consistentes, e o Miguel, o projeto dele é um projeto muito forte, e é como eu dizia há pouco, vem nivelar por cima. Portanto, todos os outros têm que tentar muitos anos a ser campeão. Sem dúvida, e para aquilo que parece, para aquilo que eu vi, o Miguel vem com um ritmo muito bom. O João faz o melhor tempo, mas o Miguel está-se a preparar para fazer aqui também. Porque já seguem na frente em termos de pontuação. Foram eles que venceram a primeira prova do campeonato, e por acaso ontem tive a oportunidade de falar com o Tiago, e eu próprio lhe dizia que ele terminou muito bem o ano passado, e a verdade seja dita é que ele também começou muito bem este campeonato. Muito bem. O Tiago está com... sempre a palpar um bocadinho aqui o terreno dos prólogos. Ele não vem claramente para dar espetáculo, vem sim para ganhar. É bem calculista, é verdade. Portanto, ele nos setores é que depois costuma mostrar a garra que tem então aqui no todo terreno. Há pouco também já víamos Nuno Matos e Joel Lutas, eles que ficaram em sexto lugar à geral na Baja das Vindimas do Alentejo. Tiveram alguns problemas no motor do Fiat, do fullback do Proto, na primeira prova, e acabou por condicionar. Grande novidade, vem aqui no Macanam. Também estou curioso de ver qual é o tempo que o Alexandre faz neste prólogo, tanto que ele está a estrear uma viatura que ele não teve a oportunidade
de usar na Baja de Beja, porque estava em trânsito ainda do Dakar. Portanto, o carro foi revisto e preparado agora para a Baja ACP, e o Alexandre estava muito curioso porque esperava ter um carro bem mais competitivo do que aquele que teve disponível em Beja, e sabendo que o Alexandre é um piloto rápido e Um bocadinho mais cauteloso aqui, ele está na quarta posição, logo à frente de Nuno Matos, com cerca de 3 segundos de diferença. Portanto, neste momento, até ao momento, temos Miguel Barbosa, João Ramos e Paulo Rui Ferreira, são eles que lideram este prólogo desta primeira etapa da Baja TT ACP. Falávamos de Alexandre Ré, aliás, na imagem conseguimos ver o Alexandre já aqui a divertir-se. Eu tenho que dizer que é divertir-se, porque sem dúvida alguma o Alexandre é esse tipo de pessoas. Aliás, ele próprio, o facto de ter vindo com o SSV, ele também veio acabar por fazer aqui uma prova totalmente diferente. É o que ele diferente. diz, habitualmente nas nossas tertúlias ele diz que vem para curtir, e é realmente aquilo que ele faz. Ele vem ele e o irmão são já uns veteranos também da modalidade, e vem também para gozar e tirar partido da paisagem e do gosto da condução, e ele está sempre disponível para novas aventuras e novos desafios, e o SSV para ele este ano tem sido realmente um desafio. É um carro ainda mais evoluído, portanto, se eles venceram o prólogo na última prova, como é que será este? Esta é a última evolução dos Minis, portanto é o carro que participou no Dakar, e por aquilo que percebi, pela passagem que ele faz aqui frente a nós, vem realmente muito rápido, e creio que terá aqui uma diferença muito pequena em relação aqui ao Miguel e ao João, porque estou curioso de ver. Este carro é fantástico, e o Alexandre irá fazer um bom tempo. Exatamente. Portanto, este foi então o início da Baja TT ACP, e terminamos a emissão por aqui. De relembrar que continuamos em direto aqui do prólogo a partir do YouTube. Olá, seja muito bem-vindo de novo então aqui à primeira edição da Baja TT ACP. Voltamos então aqui a este prólogo, onde temos já o manager da BRK, vem com 4 carros. Portanto, acaba por ser um desafio também aqui acrescido para o Pedro, que acaba por ter que fazer 2 funções ao mesmo tempo, e é difícil de separar depois em prova durante um fim de semana. Há tempo para tudo? Não, assim, ele tem que separar as águas e acaba por focar-se mais no projeto dele, e há de ter com certeza alguém na equipa que trata de todo o resto. Nos bastidores tem que ter uma equipa preparada para isso. A PRK tem crescido, tem se consolidado no todo o terreno, e tem um projeto muito competitivo com estas Ford Ranger. Portanto, também ele é um piloto rápido, e um piloto que vem dos rallies, e que sempre mostrou muita rapidez e consistência no todo o terreno. Portanto, também virá muito mais competição para a modalidade, e muito mais interesse. Olha, neste momento temos aqui Manuel Correia e o Miguel Ramalho neste Mitsubishi. O Manel, que acabou por surpreender na última prova, ele que terminou em terceiro lugar absoluto na Baja TT Vindimas do Alentejo. Portanto, foi o primeiro pódio do Manel em todas as provas do todo-terreno, porque assim, o Manel é um piloto recente no que toca ao todo-terreno. Ele este ano é o terceiro ano que participa assiduamente. Ele tinha feito no primeiro ano umas provas esporádicas, entretanto montou o projeto com este, no fundo isto é um chassi do Mitsubishi Lancer, igual
Neste caso, o Manel nunca lutou pelo primeiro lugar, andou sempre a lutar pelos lugares um bocadinho segundo, terceiro, quarto, quinto, um bocadinho cá atrás, mas de qualquer das formas também é bom percebermos que o duelo ou as lutas que existem não é somente pelo primeiro lugar, mas também pelos outros lugares. Sim, com certeza, todos têm algo a conquistar e há várias categorias no todo o terreno, desde T1, a T2, a T8, portanto há várias classes. Exatamente. E é isso que torna a disciplina interessante, é que cada projeto, cada piloto acaba por também. Eu noto que este ano ele está um bocadinho diferente, parece que está ainda com mais garra, verdade? É mais agressivo, também tem a ver um pouco com o carro e com a preparação que ele fez na Ford Ranger. Portanto, este carro veio diretamente da África do Sul, é um carro com umas especificações praticamente do último modelo que foi lançado na África do Sul pela Ford, e ele tem evoluído muito o carro e sente-se perfeitamente à vontade com este carro. Ele mesmo comenta connosco que finalmente tem um carro que ele pode fazer quase que aquilo que entende, porque o carro permite tudo. E realmente o carro é fantástico, é um carro com uma sonoridade fantástica. O Nuno é muito efusivo, o Nuno tira muito gozo também da condução e Ele desfruta mesmo do momento em que está dentro do carro. Exatamente, ele vai sempre a curtir, ele mesmo diz, ele participa realmente pela curtição e pelo prazer que está as pistas do nosso campeonato. E é um piloto rápido. Infelizmente o carro também não é tão competitivo como deveria ser e por vezes traz alguns dissabores, mas enquanto roda é bem agradável de ver passar. Olha, então vamos aqui um bocadinho à classificação. Penso que nos lugares da frente não haverá mexidas, porque neste caso Miguel Barbosa é ele então o líder deste prólogo, com 5 segundos de diferença para João Ramos e com 7 segundos para Alejandro Martins. É assim que está então o top 3 e penso que ficará assim até ao final deste prólogo. Na quarta posição temos Paulo Rui Ferreira, seguido de Tiago Reis, em sexto Nuno Matos, sétimo Pedro Dias da Silva, em oitavo Alexandre Ré, em nono André Amaral e em décimo então Manuel Correia. Neste momento já conseguimos ver aqui Francisco Barreto e Sérgio Cerveira. O Francisco Barreto que na última prova teve aqui um navegador, talvez conheças, digo eu. Sim, há muitos anos. Há poucos anos. Há 30 anos que partilhamos a condução e a condução não, o carro, o cockpit, é assim mais, é assim dizendo. O Carlos Silva está comigo há muito tempo, desde sempre que decidimos fazer provas de todo o terreno, e portanto na primeira corrida a intenção foi dar uma ajuda ao Francisco, tentando mostrar-lhe um pouco. T8. Sim, sem dúvida, foi bastante importante. E frente para trás. Isto é a praia dele, sem dúvida, mas o Luís também este ano preparou a Nissan com vista a fazer praticamente o campeonato todo. A primeira corrida correu-lhe muito bem e ele aqui, como não só pelo conhecimento que tem das pistas e do traçado, estará em casa a correr, como é óbvio, mas também vem para se divertir e para tentar fazer o melhor possível. E ele, como nós sabemos, o Luís, além de piloto, é um preparador exímio, e foi ele que montou o projeto Nissan oficial em 2000 e que tão excelentes resultados deu à Nissan e a nós e toda a equipa, e foi muito trabalho do Luís Dias. Portanto, ele aqui vem também para se divertir e voltar a mostrar que ainda continua a ser tecnicamente um preparador competente. Exatamente, ele foi o primeiro piloto a vencer então a primeira edição da Taça Nacional de Todo o Terreno, que foi claramente a competição que deu a origem então a este atual campeonato, que é o Campeonato de Portugal de Todo o Terreno AM48, mas foi há 28 anos. Exatamente. Portanto, foi já mesmo há muitos anos, e o Luís mostra aqui também esta experiência que continua a ter. Neste momento vemos também aqui já David Spranger e o navegador Nuno Batalha neste BMW.
Eles que este é o segundo ano do campeonato para o David, portanto acabam por estar aqui ainda um bocadinho a palpar terreno e a verdade é que divertiram-se tanto o ano passado que, por que não apostar novamente no todo terreno? E cá estão, e com um projeto novamente competitivo, o carro, a classificação que eles tiveram na primeira corrida foi excelente. 10º. E acaba por mostrar que o carro já não é um carro atual, portanto já tem há uns aninhos e já deu muitas alegrias a muitos pilotos, mas continua a ser um carro bem competitivo, bem preparado, e o David também mostrou aqui alguns dotes de pilotagem e muita consistência, que surpreendeu-me porque ele tem um ritmo muito consistente e o ano passado e mostrou também nesta prova em Beja, conseguiu andar a rolar sempre no mesmo lugar de início a fim e terminar numa boa classificação. E sem dúvida alguma que irá mostrar também nesta prova, que é a prova inaugural da Baja TT ACP, de relembrar que esta é a primeira edição, portanto estes troços nunca existiram dentro do Campeonato de Portugal, portanto é uma novidade, sem dúvida alguma. Este ano trouxe muitas novidades, também através da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, que nos proporcionou estas alterações. Tivemos duas, arrancámos logo muito bem para este campeonato com a Baja das Vindimas, seguimos agora para esta Baja TT ACP, para então depois continuarmos nas Bajas que já toda a gente conhece e também tão boas são, também acaba por trazer aqui um bocadinho mais de experiência também a alguns pilotos. Há pouco estávamos a falar de David Spranger, que é um dos pilotos minimamente recentes dentro desta competição. Também é importante termos esta panóplia de pilotos, desde mais experientes ou menos experientes, desde mais adultos ou mais jovens. É importante o todo-terreno acompanhar aqui todas as gerações e todas as evoluções dos carros, correto? Tem sido com agrado que tenho constatado que nos últimos 2 anos têm aparecido pilotos novos, projetos bem competitivos, gente nova a perceber que o todo-terreno também não é só uma modalidade para velhos, como habitualmente está conotado, que os pilotos acabam por sair das outras modalidades e é aqui que vem terminar. Não é nada disso, portanto a juventude tem aparecido e com grandes motivos de interesse. O filho do Paulo Rui, o Francisco Barreto, que é o piloto mais novo, que com 22 anos e que ganhou a última corrida em T8. Portanto há projetos e gente nova a aparecer. E isso é muito bom porque a modalidade precisava exatamente aqui de uma lefada de ar fresco para também trazer interesse e trazer gente nova, e vê-se nas pistas muita gente, muitos espectadores que habitualmente não víamos, porque com o passar dos anos nós íamos percebendo que havia muita gente que era sempre os que acompanhavam os projetos que estavam já enraizados há muitos anos, e tem vindo muita gente nova, muito público tem arrastado, exatamente porque há projetos com malta mais nova, com vontade de aparecer e de serem divulgados. Olha, e de relembrar que assim, o Francisco, apesar de ser um piloto novo, e já mencionámos que ele venceu a prova passada na categoria T8, ele também ficou em 11º à geral, portanto também é importante de referir, e que venceram a categoria com 9 minutos de avanço para o segundo classificado, portanto não houve margem para dúvida. Vamos ver como é que será. Estou aqui com um bocadinho de expectativa para perceber também como é que percurso, que é normal, esta caminhada, de evoluir prova a prova e conhecendo a leitura do terreno, as dificuldades, tudo isso faz parte daquilo que é necessário um piloto completo ter. Não há como só... não é só teórico, portanto há que participar, há que fazer quilómetros, e isso é que traz a consistência, é que traz a rapidez e a experiência. Olha, e temos aqui já na imagem Luís Recuenco e Alijas Rodrigues. São dois pilotos espanhóis que vieram aqui fazer-nos companhia já na primeira página das Vindimas. Ele, na altura, eu consegui falar com Luís Recuenco e ele... O campeonato todo, para aquilo que eu percebi, para aquilo que ele comenta quando cumprimentei e dei, felicitei pelo segundo lugar na última corrida, percebi que ele tinha vontade, até porque
em Espanha as características ou a forma como a classificação é ordenada não é do agrado de todos os pilotos. É Ou diferente seja, de Portugal. eles misturam os SSVs com os automóveis e há muitos pilotos que não gostam porque nos traçados mais rápidos depois os SSVs por certa vez acabam por complicar ali um pouco as ultrapassagens e há muitos pilotos que não estão de acordo com esse tipo que a organização implementou. Portanto, Identificas-te com a classificação ou preferes a não, classificação prefiro a nossa. Acho que são disciplinas diferentes, portanto, os SSVs fazem uma classificação que correm no período que é destinado e os automóveis correm depois e não complicam, nem os automóveis prejudicam os carros, os SSVs, nem os SSVs prejudicam os todo-terreno. Portanto, e o Requenco, quanto a mim, irá participar, e ainda bem que sim, porque ele tem um Mini também da última geração, é igual ao do Alexandre, e portanto será também bem animado de ver mais um piloto rápido, um carro bom, traz mais expectativas e mais animação ao campeonato. Exatamente, vamos ver também como é que estamos em termos de classificação para perceber se houve aqui algumas alterações ou não. Neste caso, eu penso que no top 7 daquele que gostava de dizer que não tenha havido alteração nenhuma, em oitavo segue Alexandre Ré, para em nono estar Luís Dias, em décimo Nuno Madeira, seguido de Luís Requenco, que ficou em décimo primeiro, André Amaral, Francisco Barreto, David Spranger e Manuel Correia. Lá está, conseguimos ver aqui o Francisco Barreto, que é da categoria T8, aliás, é o primeiro piloto da categoria T8 a fazer este prólogo e já anda metido entre os T1. Exatamente, portanto, prova-se aquilo que nós estávamos a dizer, o Francisco é um piloto rápido e tem evoluído muito, temos trabalhado muito com ele para que ele perceba como deve encarar os prólogos, os setores, tanto que hoje era importante ele não cometer erros, mas estar bem posicionado porque a degradação do percurso poderá vir também a ser um fator que vai complicar a progressão mais tarde e ele, se estiver na linha da frente, com certeza também poderá evitar aqui alguns atrasos e algumas dificuldades no percurso. Olha, neste momento José Mendes e Jorge Batista neste Mitsubishi L200, ele que na primeira prova do campeonato ficou em 13º, estamos a falar de um carro que também já está inserido na categoria na T8 e que garantiu a terceira posição dentro da categoria. Vamos ver também se existem aqui algumas diferenças ou não relativamente à primeira prova do campeonato ou se eventualmente se irá manter a fechar o pódio do T8. Ele é um piloto muito consistente, não é um piloto muito rápido, não é um piloto muito difusivo, mas a experiência que tem permite-lhe rolar e termina quase todas as corridas sem problemas, sem acidentes de percurso e, portanto, acho que o projeto que ele traz aqui é exatamente apoiar-se um pouco na consistência, na robustez do carro e lutar pelos melhores lugares também na categoria. Portanto, vamos ver como é que irá ficar. Penso que vem num registro um pouco mais lento que o Francisco, portanto, mas isso é normal, não me surpreende. Sim, são condutores totalmente diferentes. Exatamente, estás a falar com o Jorge é mais cauteloso também e o Francisco tem aquela juventude ainda tem muito sangue na guerra. Tem muito sangue na guerra ainda. Exatamente. É muito cedo ao pote, como eu costumo dizer. Aliás, que às vezes é bom e tem vantagens, como é óbvio, mas também traz algumas desvantagens, que é aquela efusividade, claro. E aquela... Esse tem sido o trabalho difícil, é refriar um pouco. Lá está, mas é tão bom termos pilotos totalmente diferentes dentro de um campeonato. Aliás, há pouco conseguimos ver na imagem o Bruno Rodrigues e o Ricardo Claro, que também já são pilotos pilotos e navegador neste caso, que já fazem parte deste campeonato já há muito tempo com o Mazda, já ainda na altura do desafio de tal Mazda, e que também começaram o campeonato em 12º, logo na primeira baja, e que é um piloto basicamente que vem a todas as provas. É, sem dúvida também. O Bruno também já faz parte da prata da casa, também vem numa postura de se divertir, de vir tirar a partir do fim de semana, que é o que ele diz, que ele não corre muito pela classificação, corre mais pelo gozo que dá, por estar presente, estar a competir e tem um projetozinho também já com alguns anos no todo terreno e também de vez em quando faz umas classificações bem agradáveis.
Olha, Mário Duarte e Paulo Torres, eles estavam ao volante daquele Toyota. Ahm, Eles o ano passado não fizeram todas as provas do campeonato. Eles fizeram só, neste caso, acho que foi, se não me engano, foi Loulé e a capital dos vinhos de Portugal. Será que os vamos conseguir chamar para todas as provas? Eu creio que sim, que eles este ano têm previsto participar em todo o campeonato. Eles o ano passado tiveram aqui um ano sabático, era importante fazer algumas evoluções no carro e optaram por estar parados na maior parte das corridas e fazer só aquelas que mais lhes interessava e com que se divertem mais. Este ano, para aquilo que eu tenho falado com o Paulo, tenho percebido que a intenção é participar no campeonato todo e com certeza também eles vão estar aqui na luta pela categoria e será interessante ver aqui alguns carros de outra geração. Estamos a falar de carros com já os T8 são carros com mais de 10 anos, mas ainda muito competitivos e ainda muito agradáveis de os ver passar no terreno. Olha, neste momento Edgar Arraes e Filipe Martins, neste Mitsubishi Pajero, também na categoria T8, é o irmão do Tiago Reis, portanto temos aqui sem dois dúvida. irmãos. A família toda corre. Exatamente, exatamente. O Edgar também, podemos dizer que é um piloto recente também dentro do terreno. Eu penso que ele tenha vindo mais ou menos na altura do Manuel Correia. Sim. Acho que até foi no mesmo ano que vieram os dois da montanha. Lá está, também é um piloto que venceu o que tinha para vencer dentro da categoria dele na montanha e deu este salto aqui para todo o terreno. O Tiago Reis, quando abraçou esta disciplina, que o pai já fazia há alguns anos, eles estavam na montanha e então, por aquilo que acompanharam das provas do pai, foram percebendo o ambiente, a animação, aquilo que se queria aqui nas provas de todo o terreno era um ambiente bem agradável, um pouco diferente daquilo que há na montanha, que há nos ralis, porque as coisas são mais aguçadas e a disputa e há disciplinas em que o ambiente não é tão socialmente não é tão agradável como aqui. Aqui é tudo um grupo de amigos que gosta de fazer corridas e vem, é evidente que dentro do carro e quando estamos na pista. É um grupo de amigos que vem passar o fim de semana. Exatamente, é assim, todos querem ganhar, é por isso que cá estão, seja na categoria, seja na classe, claro, seja a geral, cada um corre para aquilo que corre, mas o que é facto é que o ambiente é um ambiente muito saudável, é um ambiente amistoso, há sempre aquelas picardias, aquelas guerrinhas, mas todos nos damos bem e acabamos por ter aqui um grupo de amigos já de alguns anos e bem agradável de estar e de passar aqui um fim de semana porreiro. E aquilo que aconteceu, a família Reis acabou por trazer todos os pilotos para cá e hoje tem três carros a fazer o campeonato. Olha, o Edgar o ano passado andou com o Paulo Marcos como navegador, este ano é o Filipe Martins. O facto de alterar de navegador também é um desafio novo. O Paulo, para aquilo que percebi, este ano não estava disponível, portanto, e o Edgar teve que arranjar uma outra solução e, portanto, mas por aquilo que percebemos em Beja funcionou bem. Olha, neste momento temos César Sequeira e Tânia Sequeira, mais uma família aqui, mas neste caso dentro do mesmo carro. Duas gerações. Exatamente, e eles que este ano eles também fizeram aqui uma aposta nova, porque eles trocaram de carro. Na prova anterior, aliás, eles tinham a Nissan Navara e agora estão aqui aos comandos, penso que seja o Mini Cooper D protótipo. Sim, é um carro que o César desenvolveu o ano passado, uma viatura totalmente fabrico nacional. O carro foi projetado e foi concebido e executado cá em Portugal. Neste momento o César continua a desenvolvê-lo. Na primeira corrida não teve alguns problemas e não conseguiu ter o carro pronto a tempo, mas o César, como é um piloto rápido, um piloto também já com muita experiência e bastante consistente, com este Mini também estará com certeza aqui metido entre aqui os 6º ou 8º lugar. Penso que será a classificação aqui na quarta posição dos T8, um bocadinho mais atrás. Neste momento já temos aqui Henrique Lourenço e João Lourenço nesta Nissan Navara. Sim, eles também disputaram muito aguerridamente o primeiro lugar da categoria T8 em Beja, andaram bastante tempo na frente também e o Henrique há muitos anos não fazia corridas e voltou. Porque é pai e filho, exatamente. Dizer. Voltou este ano com esta Navara que também, quanto a mim,
irá lutar pelos primeiros lugares no T8. Estou curioso de ver aqui qual é o tempo dele, porque ele mostrou ser um piloto muito rápido em Beja e estar muito familiarizado com o carro. Portanto, vai ser uma luta interessante de seguir também aqui, a categoria T8. É muito engraçado de perceber que, como neste caso, como no caso do Henrique e do João, o facto de serem pai e filho, também ainda há pouco falávamos do César que é navegado pela filha também. É engraçado termos aqui famílias dentro do carro, não é? Porque... Era isso, é isso que eu dizia. Portanto, isto acaba por ser um ambiente de todo familiar, amistoso e é agradável, porque quando estamos no parque fechado e quando estamos todos juntos, acabamos por nos conhecer todos e divertir-nos é com as histórias da corrida e não com outras coisas, que é isso que por vezes traz. Exatamente, isso também acaba por trazer aqui alguma animação acrescida, sem dúvida alguma, a este campeonato, que de relembrar que são 7 provas, esta é a segunda, os pilotos vão eleger 6, deitam fora o pior resultado, e sem dúvida alguma que temos aqui uma época muito competitiva, e aliás já há pouco estávamos a falar também em off, que se vê que este ano é uma levada de ar fresco aqui para o campeonato do todo-terreno. Bem precisava porque os pilotos habitualmente têm os seus projetos montados e passámos aí 5, 6 anos em que não havia gente nova, não havia carros novos e então esta nova lufada de ar fresco, de novos pilotos, novos projetos, novos carros, é muito bom. A modalidade só tem a ganhar com isso, vai com certeza trazer mais gente para as pistas e os amigos dos amigos e aqueles com quem habitualmente estamos no dia-a-dia e começam a vir à corrida e começam também a aguçar o apetite para montarem projetos e também eles participarem, primeiro com os carros meio artesanais, como tudo começa, com umas brincadeiras, depois com os carros mais competitivos e é isso que vai depois trazer realmente gente nova para a modalidade. E neste momento quem é que conseguimos ver nesta imagem? Neste momento temos o filho do Paulo Rui. Exatamente, portanto, uma lufada de ar fresco, o João. Exatamente, o João Ferreira com o David Monteiro. Exatamente, que traz aqui uma Nissan Pathfinder. Foram eles os vencedores da categoria T2 em Beja. E ele teve que deixar o Toyota, porque era o projeto inicialmente pensado para este ano, mas o Toyota acabou por perder a homologação e então esta viatura é uma viatura de recurso, mas percebi que ele adaptou-se muito bem ao carro e está motivado para lutar pelo campeonato este ano. Exatamente, ele que é um jovem piloto de Leiria, que é o filho também do Paulo Rui Ferreira, como estavas agora a dizer, ele que se estreou o ano passado, foi em 2019 que se estreou no todo-terreno e foi sem dúvida alguma uma grande revelação dentro do campeonato, porque também veio mostrar aqui que apesar da juventude, que também tem aqui algumas cartas para dar dentro deste campeonato. E neste momento também já temos aqui Nuno Tordo e António Serrão, neste Mitsubishi, que o Nuno que também já é uma cara bem conhecida deste todo-terreno. Já faz parte dos pilotos que já participaram em troféus. O Nuno sempre foi um piloto que ingressou no troféu Terrano, depois fez o troféu Navara da Nissan também e inclusivamente eu creio que ele ainda fez o troféu Jimny também passou pelo troféu Jimny e entretanto com o troféu Mazda, quando apareceu, também fez umas provas e acabou por fazer uns excelentes resultados e está cá para mostrar serviço com um carro com uns furos abaixo daquilo que é conhecido e que é normal para ele, mas mostra sempre a sua rapidez, a sua consistência também, que é muito importante aqui. Ao fim de 300 km, é isso que vai fazer a diferença. Isso é que vai ditar, exatamente. Porque o Nuno, neste caso, também teve ausente algum tempo. Ele regressou depois ao campeonato em 2017 e 2018, mas ele não esteve inscrito em 2019. Não sei, sinceramente, se eventualmente está inscrito para fazer o campeonato todo, se veio apenas fazer algumas provas. A verdade é que ele também já fez a primeira prova, a da Baja das Vindimas do Alentejo, e ficou em 8º entre os T8 e também em 21º à geral. Portanto, esperemos que eventualmente que tenha regressado este ano. Sim, o Nuno tem previsto participar em todas as corridas do campeonato.
O ano passado não fez por um problema de saúde, impediu de participar, e então resolveu estar parado e teve a oportunidade de preparar o carro e de ter tempo para melhorar algumas coisas, que o carro também já tem uns anitos e precisava de ser feito ali um restyling em termos de mecânica, e foi isso que ele fez e tem dado bons resultados. Na primeira corrida correu bem, vamos esperar que agora também Que corra pelo melhor, consiga claro. tudo pelo melhor, se divirta, no fundo é isso que importa. Exatamente. Estava a tentar perceber quem é que... Jorge Cardoso, Exatamente, é o Jorge São Cardoso Mercedes. que vem então aqui com o seu Mercedes para mais uma prova deste campeonato. Sim, o Jorge também, o Jorge é um piloto, era um motar, também já da velha guarda, fez muitos anos campeonatos de mota, fez enduro, fez todo o terreno e entretanto regressou connosco, regressou com a ProLama, com um projeto T2, fez 2 anos com uma Isuzu T2 e entretanto acabou por adquirir este Mercedes, que era do André Amaral, e tem feito com alguma regularidade o campeonato nacional. Ele Mas fez as provas todas do ano passado. sim, fez o campeonato todo, portanto, e este ano também está preparado para se divertir e passar uns fins de semana aí na companhia dos amigos. Vai ser também animador vê-lo aqui, porque ele é um bem disposto e está sempre, faz falta aqui na caravana. Ele que vem, ele é navegado por André Barras. Eles fizeram também já a Baja TT Vindimas do Alentejo e ficaram em 12º na classificação geral. Vamos ver como é que será também então o desempenho desta dupla nesta segunda prova do campeonato. Relembrar que são 7. Esta é apenas a segunda, ainda faltam mais 5. Todos os pilotos, todas as equipas podem deitar fora uma prova. Este que é um regresso aqui ao litoral alentejano, com esta Baja TT ACP Santiago do Cacém Grândola, organizada pelo Automóvel Clube de Portugal. Estes troços, este percurso já eram conhecidos em algumas edições passadas de algumas outras provas do todo o terreno. Neste caso, no que toca ao campeonato, é a primeira edição, é a primeira vez que se está a fazer uma prova para o Campeonato de Portugal de todo o terreno aqui nestes troços. Portanto, acaba por ser um desafio acrescido a todos os pilotos e a todas as equipas, que o facto de ser areia, neste caso 50% do percurso em areia, faz com que haja aqui uma dificuldade acrescida. Há quem se sinta mais confortável, há quem não se sinta. Não sei se neste caso se o João Franco se sente confortável aqui na areia, tu achas? O João conduz uma viatura T2, é a primeira vez que participa no Campeonato Nacional, portanto o João é o piloto mais novo de todo o pelotão. É a dupla mais jovem, jovem, exatamente. porque é ele e o Pedro Inácio. E o João, no ano passado, fez umas provas de SSV e este ano está a correr com a Nissan Navara T2, que é Exatamente, é assim, de relembrar que o João tem 18 anos, ele começou a carreira desportiva aos 16, mas ele tem 18 anos, portanto ele ainda agora atingiu a maturidade, e a verdade é que já está dentro de um carro desta Nissan Navara, que era do pai, do Alexandre Franco, que também já competiu várias vezes ao volante da Nissan, e que também está inscrito para o campeonato. É também importante de referir que é uma ausência novamente nesta prova do campeonato. Eles o Alexandre já eventualmente na primeira prova não pôde competir, e nesta segunda também não vai. Sim, o Alexandre estava inscrito, tinha tudo preparado para estar à partida desta Baja ACP, só que um imponderável mecânico acabou por comprometer a participação, e entretanto fizeram tudo o que havia para tentar ter o carro aqui hoje, mas não na categoria. Edgar Condense. Exatamente, Edgar Condense com o Nuno Silva nesta fora. Eles fazem parte da equipa da PRK, como há pouco estávamos a falar do Pedro Dias da Silva. Eles em 2019 eles conduziram o Moca do Nuno Matos. Este ano fizeram aqui algumas alterações, portanto assume aqui um comando de um Ford, que também é um ano diferente para o Edgar. É,
um gentleman driver, portanto, que acaba por vir tirar partido também do fim de semana e de gozar o fim de semana. Portanto, muitas vezes a classificação para ele é o menos importante. É mais divertir-se com um grupo de amigos e estar à partida. Mas tirando isso, também gosta de tem uma costela muito competitiva e ele e o Nuno são realmente pilotos muito rápidos. Exatamente, e se há pouco falávamos do Canam do Alexandre Ré, que na primeira baja correu sozinho. A verdade é que temos aqui outra Canam dentro da categoria da T3, pelo menos alguém aqui para lutar com o Alexandre Ré na categoria. Por acaso foi uma das coisas que o Alexandre se queixou, é verdade. Que foi o facto de na primeira prova ter sido o único concorrente dentro da categoria T3, portanto ele queria aqui alguém para vir pelo menos lutar diretamente com ele, e ele chegou, que entretanto foi o Miguel Jordão com o João Pereira. Eles também vieram então aqui animar um bocadinho a categoria T3, numa altura em que vemos aqui o Lino Carapeta e o Rui António neste Land Rover. O Lino também tem presença assídua no campeonato. Este carro, este Land Rover, também foi construído pelo Lino. Foi um carro com um chassi que ele trouxe de Inglaterra e adaptou às nossas pistas e aos nossos traçados. Este carro tem um motor Audi, que é um motor fantástico, que eu creio que nos diesel, por vezes, eu acho que ainda é um motor com melhores performances que o motor BMW. Infelizmente, as outras partes mecânicas não têm correspondido àquilo que o motor debita, e o Lino muitas vezes tem desistências com embreagens e com transmissões e com caixa de velocidades de partida, porque este motor tem um binário fantástico e é o motor diesel que mais me agrada ver passar este. É. Neste caso então temos aqui então Lino Carapeta e Rui António. São eles ainda que se permanecem neste primeiro troço, neste primeiro percurso desta prova Baja TT ACP. Lembrar que estamos ainda no prólogo, ainda existem mais 3 setores seletivos durante o fim de semana, neste caso 2 durante o dia de hoje e mais um amanhã. Isto acaba por ser um dia complicado para pilotos e para navegadores, porque é um dia exigente. Sem dúvida, é um dia... começam muito cedo. Olha, algum problema com esta viatura que do acaba Rui Rui Marques. Na partida está com algum problema no arranque. E vai ter que levantar agora aqui. Vai ter que perceber o capô. O que está a abrir acontecer. ou estava a fechar. São imponderáveis que os automóveis têm, e muitas vezes qualquer coisa, penso que há um princípio de incêndio, por aquilo que vejo, que está a usar o extintor. Portanto, vão tentar então aqui abrir o capô para perceber então de onde é que vem a fuga. Parece então. Não será muito grave, há ali um pouco de fumo ali da parte de baixo do carro, mas nada, pelo menos não parece ser grave. Vê ali Oxalá não seja. Exatamente, vamos ver então, perceber o que é que se passa então com esta Nissan Navara do Rui Marques, que estava ali pronta para dar a partida então no prólogo, mas que conseguimos ver nas imagens, teve ali alguns problemas. Se há pouco falávamos então do Alexandre Ré, voltei a falar então do Miguel Jordão e do João Pereira, que vem aqui nesta Canam, e esta é a primeira prova que estão a fazer aqui neste campeonato. Sim, o Miguel Jordão já é um piloto assíduo dos SSVs, já teve umas participações, inclusive já fez uma participação também no Dakar, com o SS, 2019, exato. Portanto, ele aqui vem também, adquiriu agora um T3 para competir com os automóveis e também para dar luta ao Alexandre Ré, que ainda bem que veio, porque traz mais motivação e mais um desafio novo. Um piloto jovem também, que, quanto a mim, vai trazer também a tal lufada de ar fresco que o todo terreno precisava. Exatamente, e aqui voltamos às imagens do Rui Marques. Ainda temos aqui já a equipa dos bombeiros que vieram rapidamente assistir esta viatura, que ficou então aqui presa neste início de prólogo. Penso que já esteja tudo dentro da ordem, porque temos aqui os mecânicos também do Rui, que foram logo assíduos e logo muito rápidos para assistir aqui esta Nissan Navara. Penso que agora já esteja tudo em ordem. Vamos pôr então só esta situação, Rui. Se eventualmente ainda arrancar,
neste caso leva já uma penalização. Sim, tem uma penalização porque ele não pode fazer qualquer intervenção mecânica ou pôr alguém exterior à equipa de pilotos no carro. Portanto, o Rui há de ser depois penalizado, mas o que importa com certeza é partir e ver se não tem problema nenhum. Exatamente. Na imagem temos aqui já outro piloto que já participou em algumas provas do campeonato em 2019. Temos aqui o Hugo Carvajal. É importante, temos aqui também pilotos não só portugueses. Sim, o Hugo é um piloto, este carro é muito familiar, este era a minha Proto, a Proto Isuzu, e vendemos este carro ao Hugo para ele desenvolver e para ele fazer um projeto internacional, que é aquilo que ele está a tentar montar. Portanto, o Hugo está numa progressão crescente em termos de evolução no todo o terreno. Ele veio dos rallies e agora... Deixa-me só fazer aqui uma pausa só para dizer então que o Rui acabou de arrancar, mas que parece, ele sim, percebeu que provavelmente o problema poderá ser complicado e ele não está a arriscar participar e poder ter um princípio de incêndio no carro, que é bem grave. É preferível levar uma penalização. Ele pode pedir ao Colégio de Comissários para partir amanhã, parte em último, mas não compromete com certeza algum problema maior que o carro possa vir a ter. Ele volta a entrar aqui dentro do carro, agora já também com o apoio de mais pessoas. Não sei se eventualmente serão somente os mecânicos do Rui, mas também aqui alguma ajuda do público que também veio ver de perto e também veio tentar perceber o que é que se está a passar com o carro do Rui Marques, que eventualmente, para quem só agora é que está a ver as imagens, o Rui tentou arrancar no prólogo, mas algo que nos pareceu, houve ali um princípio de incêndio que veio condicionar esta partida do Rui Marques nesta Nissan. O Rui realmente ainda começou a arrancar, mas depressa teve que parar. Aliás, eu arrisco-me a dizer que ele andou 5 metros. Sim, não mais que isso. Não mais que isso, e que encostou logo, deve ter percebido que eventualmente então não... Esperemos que não seja nada de grave e que ele possa estar à partida e para se divertir, e também depois deste investimento feito e de tudo preparado, é inglório estas avarias mecânicas, mas para aquilo que percebemos, portanto, eles já estão fora do carro, portanto, não irão continuar. Exatamente, porque percebeu-se agora que o navegador já estava a sair. Inicialmente ele nunca saiu, portanto, à partida, quando o navegador não sai ou quando um dos elementos não sai, é porque ainda se pode resolver o assunto, mas parece-me que possivelmente, então, pelo menos neste prólogo, já não arrancam. Há pouco estávamos a falar então do Hugo, estava então com a Sim, Isuzu. com a D-Max, o Hugo tem feito algumas provas e já participou no Marrocos, já participou na Polónia, também na Baja Polónia. Com esta Isuzu, mas o que o Hugo realmente ficou apaixonado pelas nossas pistas e percebeu que o todo terreno a sério é aqui, e ele comenta muitas vezes que por ele o carro estava cá e fazia o ano inteiro aqui. Portanto, vamos ver se vai voltar mais vezes, também não sei, ainda não tive a oportunidade de falar com ele este fim de semana, mas com certeza, se ele cá está é porque pensa participar mais algumas vezes. Exatamente. O Hugo, que é então um piloto estrangeiro, mas não é o único a marcar presença neste fim de semana aqui na Baja TT ACP, aqui em Santiago do Cacém, Grândola. Temos aqui outros pilotos estrangeiros que vieram fazer parte desta segunda prova do campeonato e mesmo não pontuando para o campeonato, entram, claro, na classificação à geral. Portanto, até podem vencer eventualmente a Baja, mas neste caso não conta em termos de pontuação. De relembrar que no que toca à pontuação são 7 provas que temos este ano no Campeonato de Portugal de todo o terreno, 7 delas em que um dos resultados irá sair fora, porque só contam as 6 melhores, 2 delas, que neste caso as primeiras 2 do campeonato. Temos aqui então as provas inaugurais, que são a grande novidade deste ano no todo terreno, o facto de existir então provas novas, de relembrar que ainda vamos ter as outras provas que se seguem, porque também temos 2 provas da Escuderia de Castelo Branco que vão levar então a cabo a terceira jornada da época, que será também já este mês, no último fim de semana de março. Depois vamos, que é a Baja TT do Pinhal.
Pouco depois, na Páscoa, vamos ter de 9 a 11 de Abril a Ronda Algarvia com a Baja de Loulé. Em maio, de 8 a 10, será palco a Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal, para então seguir um interregno de cerca de 4 meses neste campeonato, devido ao elevado também risco de incêndio, porque claramente não queremos que isso aconteça. Já o ano passado, a primeira Baja, então neste caso deste ano, que foi a Vindimas do Alentejo, já teve que ser cancelada devido a princípios de incêndio. Recordo-me, já não sei se foi há 2, 3 anos, tivemos aquela Baja do Pinhal, que também, infelizmente, aliás, foi na altura dos incêndios de Pródão Grande, também condicionaram a prova, e obviamente que são sempre situações muito, muito lamentáveis, e vamos tentar então que foi uma decisão por parte da Federação, e sem dúvida alguma uma decisão acertada, para que exista este interregno de tempo, para que então não se ponha em risco a segurança tanto das equipas, dos pilotos, da população que se desloca ao troço, e também da própria natureza, com esta situação dos carros, ou de eventualmente termos população que anda sempre espalhada pelos percursos, pelos troços, e que podem ou não ter alguns cuidados também no que toca a incêndios. De relembrar que este ano temos uma preocupação acrescida no que toca à pegada ecológica. Já durante o dia de ontem, o ACP organizou uma plantação de árvores em Santo André, que é aqui perto. Portanto, este ano temos aqui preocupações acrescidas, não somente, claro, este ano, mas ao longo dos anos temos evoluído, não só também no todo terreno, mas em todas as modalidades, e a verdade é que todos nós sentimos que existe cada vez mais esta preocupação pelo ambiente e pela natureza, e verdade seja dita, porque sem a natureza e sem o ambiente também estar em condições, não existem provas. Portanto, não há que haver esta preocupação, sem dúvida alguma, e não só da parte dos pilotos, mas também da parte de quem vem de fora, de quem vem assistir, porque é importante então que tenham certas preocupações, sem dúvida alguma. Neste momento já temos aqui, então estávamos a falar de pilotos estrangeiros, temos aqui uns pilotos estrangeiros que é muito complicado dizer estes nomes. Isto que é o Tadeu. Olha, é muito agradável ver estes carros a participar na nossa corrida. Isto é um troféu polaco. A Dacia na Polónia desenvolveu estes carros, são carros de série, só simplesmente com um melhoramento em termos de suspensão, de reforços de chassi, um arco de segurança e um pequenino toque no motor para ficar um pouco mais potente. Mas coisas muito simples. Portanto, estes são carros como podemos encontrar no nosso dia-a-dia, só com os órgãos de segurança montados e pouco mais. E o troféu, eles não ficam atalhados aqui? Essa vai ser a dificuldade que eles irão encontrar, e também nós vamos esperar que no fundo fique demonstrada a capacidade do carro a passar por tais dificuldades. Este troféu já veio a Porto Alegre, tinham 4 carros em Porto Alegre, uma novidade absoluta, na primeira prova que eles participaram no estrangeiro. Eu fiquei bastante agradado por ver que todos os pilotos adoraram Porto Alegre, adoraram as pistas portuguesas, e vê-los aqui novamente é realmente prova disso, é que eles ficam fascinados com as nossas organizações, ficam fascinados com as nossas pistas, com o nosso público, e trazem mais gente, e trazem mais pilotos, e com certeza a organização vai ficar muito agradável, mas também em termos de turismo é bastante importante, que todos temos a ganhar com isso. Exatamente, e se eventualmente tínhamos o Tadeu, temos também aqui já mais um piloto polaco, que, como estavas agora a referir, que fazem parte então deste troféu polaco, e a verdade é que assim, não parece que eles estejam muito habituados à areia. Não, a Baja na Polónia, os pisos são bem duros, bem consistentes, não como aqui. E para eles também é um desafio, porque eu sei que eles tinham previsto uma participação para este ano em Marrocos, portanto com certeza eles estarão aqui a tentar perceber como é que o carro tem o desempenho na areia, como é que as coisas funcionam aqui, para também depois poderem mudar alguma coisa e evoluir os carros para Marrocos. Mas é muito bom, porque isto faz falta para a modalidade, troféus, carros iguais, que tragam gente nova, carros que não são carros competitivos,
muitas vezes o público não gosta de os ver passar porque não são muito espetaculares em termos de velocidade e em termos de espetacularidade que dão na pista, mas o que é facto é que por aqui é que se começa, a base é esta, a modalidade precisava disto e em Portugal era bom que houvesse uma marca ou duas que pudesse lançar um troféu, porque é daí que saem a maior parte dos pilotos e que saíram pilotos de há muitos anos, como o troféu MM, o troféu Nissan, o troféu o Terrano, o troféu Navara, sei lá, há um leque de marcas que já fizeram este caminho e era bom que houvesse outras agora a lançar algo novo na modalidade. Exatamente, e neste momento temos aqui mais um piloto, neste caso estrangeiro, este austríaco, que é o Michael Brown, e vem com já o navegador habitual dele, que é o Yves Santos. Ele já na prova passada já marcou presença aqui através da PRK. Ele também já esteve em Porto Alegre, já o ano passado, apoiado pela estrutura do Pedro Dias da Silva, mas é um piloto que já vive no nosso país há 10 anos, portanto já conhece bem também os troços nacionais. Mas também é bom termos aqui a experiência de outras nacionalidades, e neste caso temos aqui um português, porque o Ivo é de Tomar, com um austríaco, portanto aqui está uma boa mistura. A prova tem um cariz internacional, assim. Exatamente. Mas portanto, ele fez uns campeonatos de moto durante muitos anos e portanto o todo terreno não é todo desconhecido para ele. Ele enverdou agora pelas 4 rodas há 2 anos e está com um projeto agora com o Pedro Dias da Silva, com a PRK, e portanto também com esse objetivo de divertir-se, conhecer um pouco a modalidade e ir evoluindo. Penso que ele mais tarde ou mais cedo irá também ter um carro mais competitivo, mas está ainda a descobrir um pouco a condução de uma viatura de 4 rodas. É muito difícil esta habituação. É diferente. Os pilotos, os motares trazem a leitura de terreno e a rapidez que sabemos e conhecemos, não é? Ao passar para as 4 rodas, há fatores que são completamente diferentes. O carro, a forma de passar, a forma de abordar os obstáculos, que é aí que a grande dificuldade se põe, porque de moto passam por cima de tudo e aqui não. Há que poupar a mecânica, há que ter algum cuidado. A curvar especialmente rápido tem que se perceber o limite do carro e até onde é que se consegue, porque senão a coisa pode correr mal e pode gerar ali algum acidente de percurso, mas é basicamente isso. Portanto, no fundo é adaptar aquilo que se conhece das motas um pouco aos automóveis e depois ir ganhando experiência com o tempo. Olha, e neste momento penso que seja o José Faria, que vem aqui com a filha, com a Crisália Faria. Eles vêm também fazem parte da PRK. Ele abandonou a carreira dos rallies em 1995 por questões profissionais e depois regressou aqui ao desporto automóvel. Ele que foi um campeão dos rallies já em 94 e regressa, tem aqui um regresso aos automóveis este ano, com este carro, com este Ford também. Sim, ele na Baja de Beja não foi feliz, teve um problema com a viatura, mas está de regresso. Vejo ali algum dano na frente do carro, não conseguimos perceber bem o que é que terá acontecido. Provavelmente algum toque, alguma coisa que aconteceu agora no prol. Sim, deve ter sido porque as imagens que conseguimos ver também fazem parte mais ou menos aqui do início do prólogo ou um bocadinho a meio, portanto ele ali logo no início deve ter dado ali uma batida que o fez logo nada de grave, mas perder algum tempo. Já tem ali a frente um pouco danificada. Portanto, ele também é um piloto que ficou aqui apaixonado pela modalidade, aquilo que ele comentou comigo quando acabou ou quando parou em Beja, era realmente que estava para ficar porque a experiência tinha sido gratificante. Ele divertiu-se imenso. Exatamente, essa era a perspectiva. E iria voltar e iria gastar o campeonato todo com este projeto com a Ford, e ainda bem porque introduz também aqui gente nova e pronto, e é mais uma família todo terreno. Sim, como eu dizia há pouco. Esta prova veio com a filha. Exatamente. Portanto, o Zé Janela está com o Pedro Dias da Silva. Exatamente. E então não o pôde acompanhar nesta corrida. Exatamente. Agora aqui na imagem temos aqui Carlos Faustino e o Rui Gomes com este Mitsubishi também, ele que o ano passado fez o campeonato todo e que também esteve na Baja da Vindimas do Alentejo.
mas eu penso que ele tenha tido algum problema já na última prova. Sim, a viatura com que ele sempre correu com um Mitsubishi Diesel e este é uma viatura a gasolina. É um carro que foi campeão diversas vezes em T8 creio que este carro tem 4 campeonatos T8. É um carro fantástico, é um carro com uma resistência fabulosa e o Carlos Faustino acabou por agora apostar neste carro para disputar todo o resto do campeonato. Eu penso que será uma boa aposta e que ele irá ter aqui um bom veículo para se divertir e para lutar pela categoria. Isso faz acompanhar então aqui por Rui Gomes, numa altura em que já vemos nas imagens um dos pilotos, um dos carros, neste caso, da Taça de Portugal de todo o terreno, que é já também o Joel Marrazes, porque para além de transmitirmos o Campeonato de Portugal, também transmitimos a Taça de Portugal, que faz parte também aqui então deste campeonato. Neste caso, quais é que são as diferenças entre a taça e entre o campeonato? A taça é disputada só a 50% da quilometragem das provas do campeonato. Tem os participantes e as viaturas que são admitidas à partida são carros com mais de 10 anos, portanto, ou seja, são T8s, mas que não tenham, ou que os pilotos não tenham interesse de disputar por várias questões, por questões monetárias, por questões de resistência das viaturas porque já não aguentam, mas por quem não tenha a intenção de fazer a categoria T8 ou de disputar a corrida toda, inscreve-se na taça, tem alguém disputa e acaba por estar também dentro do todo terreno e é mais uma categoria, uma classe que trouxe muitos carros que estavam parados e trouxe projetos bem giros e bem agradáveis de ver a competir. Olha, agora que falámos da distinção da taça, só para quem não percebe também um bocadinho disto das categorias, qual é que é a diferença que temos entre T1 e T2 e T8? Bom, o T1 é um carro, portanto é o topo, não é? São os carros mais bem preparados, são os carros que acabam por ter um regulamento livre, entre aspas, portanto há o regulamento FIA que tem que ser respeitado, mas é um regulamento livre, ou seja, é possível fazer, cumprindo cursos de suspensão e alguns critérios de segurança, é possível fazer o carro como bem entendermos. Um carro com uma cavalagem já a rondar os 300, 400 cavalos e depois com tudo caixas sequenciais, com caixas com diferenciais robustos, com suspensões muito bem trabalhadas, portanto o regulamento é mais aberto e pode-se fazer um carro muito competitivo. Digamos que aquele tipo de grupo A ou os carros, se estabelecemos aqui um comparativo com os rallies, portanto serão os carros que andam na frente quase como tipo WRCs. Os T2 são os carros derivados de série, em que há um regulamento a cumprir em termos de suspensão, não pode ser muito elaborado. É um carro mais limitado, portanto os arcos de segurança, os órgãos de segurança são os mesmos, mas em termos de potência também não pode ser muito além daquilo que é o carro de série. Portanto, são carros basicamente como os de série. Os T8, no fundo, são os T1 acabados, ou seja, são os T1s que já deixaram de ser competitivos, mas que têm muitos anos e que podem correr em T8. O que acaba por acontecer é que existem T8s muito competitivos, porque ainda são carros com 10, 12 anos, mas ainda bastante competitivos e com boas revisões e com boas manutenções, acabam por estar ainda a discutir lugares à geral, que é o que nós vemos habitualmente. Olha, não sei se conheces este carro ou também este navegador, não sei se te é familiar. Sim, portanto isto é o projeto Isuzu, é o carro que eu desenvolvi, que a Prolama desenvolveu e que durante 2 anos fizemos no campeonato e acabámos de vencer o T2. O ano passado o Jorginho decidiu participar no campeonato com ele, portanto para mim também já não era interessante fazer mais um ano em T2
decidi fazer só algumas provas que me agradassem e que me divertissem, e foi o que aconteceu, com a participação na Baja de Aragão e com a participação nas Camélias também em ralis. Este T2 é um carro muito competitivo, este tem um motor fabuloso, este é um motor 3000 da Isuzu. Eles não fizeram a primeira prova? Não, porque o Jorginho, como podia escolher uma das corridas e deitar fora essa corrida, optou por descer a primeira. Portanto, agora é que ele está na luta pelo campeonato. Exatamente. Olha, há pouco tínhamos também na imagem, eu penso Marques. que esse é o Rui Marques, exatamente. O Rui que afinal conseguiu regressar aqui a este prólogo, claramente irá levar uma penalização. Sim, muito fora do tempo, com certeza, exatamente. Mas o que interessa é terminar e estar com o carro em condições para continuar o dia a divertir-se e a participar. Vamos ver se eventualmente corre tudo bem até ao final, porque ali um princípio de incêndio. À partida foi o que nós conseguimos visualizar, isto sem informações oficiais, claro, de um princípio de incêndio no carro do Rui Marques. O carro chegou a partir, andou cerca de 5 metros, eventualmente teve que parar, portanto... Como conseguimos ver então nas imagens, o Rui Marques está de volta aqui a este prólogo, e há pouco nas imagens, antes de passarmos aqui para a taça, tínhamos também Margarida Sá Lopes e Maria João Duarte, também numa Isuzu exatamente igual à do Jorginho Pedroso e do Carlos Silva, que já conseguimos ver também. Elas que também já estiveram na Baja TT Vindimas do Alentejo, e sem dúvida alguma isto é a única dupla feminina. Também é importante de referir que temos aqui duas mulheres, neste caso não ao volante, mas uma mulher ao volante e uma como navegadora, e que também é importante haver esta se há pouco estávamos a falar da distinção em termos de idades, também é bom termos aqui em termos de géneros. É verdade, e é pena que não hajam mais. Tem sido uma lacuna nas nossas corridas, é exatamente a falta de equipas femininas. Nós temos tentado aliciar algumas equipas para participarem com carros nossos, mas não tem sido fácil, acabam por não se concretizar projetos, mas eu gostava de ver mais gente, gostava de ver mais equipas femininas, até porque a animação, e a Margarida faz uma animação tremenda e é bem gira a forma como elas encaram as corridas. Elas começaram há uns anos com... Sim, porque elas já não são totalmente 3 anos, nisto. tem 3 épocas, creio eu, de participação assídua. Fizeram uma corrida ou outra, faziam umas 24 horas com o Jimmy, mas agora assiduamente têm estado há 3 anos. E elas entraram realmente com pouco conhecimento da modalidade, tentaram perceber, andavam tentando posicionar-se um pouco aqui junto do pelotão, e o que é facto agora de ver é que elas estão perfeitamente integradas e sem dúvida quando não aparecem já toda a gente repara porque é que elas não vêm. Exatamente. Olha, neste momento já temos aqui a taça, portanto todos os carros inscritos no campeonato já fizeram este prólogo. Como já conseguimos referir, o Miguel Barbosa foi ele o grande vencedor deste prólogo no que toca ao campeonato. Em segundo ficou o João Ramos e em terceiro Alejandro Martins. No que toca aos T8 temos o Francisco Barreto em primeiro, seguido do Henrique Lourenço, e depois então do Nuno Tordo. Penso que seja então assim este top 3. Penso que em top... Não, também no top 3, exatamente. No T3 agora, o Alexandre Ré é ele que segue na frente com este 8º lugar aqui à geral. Bem mais cá para trás temos o Miguel Jordão, que segue então nesta segunda posição do T3. No que toca a T2, deixa-me só confirmar, penso que seja o Jorginho Pedroso que segue na frente com o Carlos Silva. Em segundo, o João Ferreira com o David Monteiro, neste caso então o João Ferreira, que é o piloto novinho também, o filho do Paulo Rui Ferreira.
E em terceiro lugar temos aqui um dos pilotos polacos, que lá está, apesar de estarem a ocupar este terceiro lugar em T2 nesta Baja, não pontuam, portanto será então João Franco a pontuar dentro do T2, se eventualmente as contas se mantivessem assim. Exatamente. A verdade é que não se vão manter, quase que aposto que à partida não se irá manter, porque ainda faltam 3 setores. Falta o setor seletivo 1 e 2, que será já durante o dia de hoje, aliás, já a seguir, já aqui no início da tarde, que começa o setor seletivo 3, ficará então para amanhã de manhã, onde então se vai perceber no final das continhas e dos tempos todos somados quem é que são os vencedores nas várias categorias, da qual também já mencionámos. Nas imagens já conseguimos ver aqui Luís Rodrigues, ele que é um dos pilotos da Taça de Portugal, ele que segue ao volante navegado por o Rodrigues e está nesta pick-up, nesta Nissan. São 5 os inscritos na taça. Na primeira prova tivemos um bocadinho menos, agora já temos aqui um bocadinho mais. Sim, o campeonato arrancou muito cedo, não é habitual, portanto a primeira corrida habitualmente era sempre março, abril, mas com a anulação da Baja das Vindimas o ano passado, portanto havia aqui que criar uma data nova, e a organização da Baja das Vindimas em Beja decidiu aproveitar o mês de fevereiro, que não tinha prova agendada, e então a prova desenrolou-se em fevereiro. Portanto, houve muitas equipas que foram apanhadas de surpresa e não tiveram tempo nem capacidade em termos de peças e de aquisição de algum material para terem os carros prontos para a primeira corrida. Portanto, mas como eu dizia, atendendo à forma de cálculo da final das pontuações para o campeonato, há que deitar uma prova fora. Portanto, muitos decidiram que seria a primeira, e então tudo está em aberto para ao longo do ano. Sim, porque também a prova das Vindimas do Alentejo foi a primeira prova do calendário, não só de todo o terreno, e que veio um bocadinho cedo, mas de todo o calendário desportivo da Federação. Portanto, veio aqui coisa que por norma não existia. Aliás, o primeiro seria sempre o Rally Serras de Favo. Sim. Os rallies iniciavam sempre primeiro. Neste ano foi a Baja, foi todo o terreno. Fez aqui mesmo diferenças para alguns pilotos. Eu senti que todos eles, ou neste caso a maior parte deles, me dizia sempre a mesma coisa, que é demasiado cedo. Exatamente. Porquê? Porque o campeonato é extremamente longo, e não só o campeonato, porque também o todo terreno tem depois das 24 horas, que muitos pilotos acabam por preparar os seus carros e adaptá-los para as 24 horas, e então, como a primeira prova é no primeiro fim de semana de dezembro, ficamos com um mês e meio, atendendo a que há feriados e há Natal e há passagem de ano. É uma altura muito festiva. Tudo, entre aspas, não é? Acaba por ser difícil no mês útil conseguir preparar os carros. Portanto, foi assim um pouco, para mim foi uma surpresa a quantidade de participantes na primeira corrida, porque não esperava que fossem tantos. Ainda bem que assim aconteceu. A prova foi um sucesso, e agora, com certeza, aqueles que não tiveram a oportunidade estarão agora para o resto do campeonato. Exatamente, porque temos aqui, neste caso, durante já o dia de hoje, durante o prólogo, 44 viaturas ao todo, a contar também já com os da taça, visto que 5 delas já mencionámos, que são os da taça. De relembrar que na taça tivemos também já o Joel Marrazes ao volante, com a Nissan Navara, ao lado também de Fábio Ribeiro, o Joel, que é bastante conhecido dentro da taça. Sim, também. Portanto, o Joel já participa há alguns anos. O projeto dele é exatamente este, é participar na taça com uma viatura já com alguns anitos, mas bem preparada, muito bem mantida. E realmente, se nós formos comparar os tempos da taça com alguns carros da categoria T8, constatamos que ainda seria um carro bem competitivo na outra tabela de classificação. De qualquer forma, esta é a opção deles, é lutarem pela taça, e ele tem sido um desempenho fabuloso. Exatamente. Também já vimos João Paulo Oliveira com o Pedro Cação, também em Nissan.
Portanto, é mais um carro que faz parte aqui então da taça. Há pouco víamos Luís Rodrigues e Hugo Rodrigues. Penso que já esteja em pista Carlos Macedo e José Martins, para então depois finalizarmos com o Jorge Moreira e com a Maria Beatriz Moreira. Também deu aqui uma navegadora em vez de um navegador. Vamos tentar agora identificar. Eu penso que seja já o Jorge. Vamos tentar perceber ali pelo número do carro. Exatamente, é já o Jorge Moreira com a Maria Beatriz Moreira. Eles que vão então finalizar aqui este prólogo. Foram os últimos a alinharem neste prólogo desde o campeonato até à taça. O facto também de partirem aqui em último é uma posição um bocadinho ingrata, vista às condições do terreno. Sim, não é? as dificuldades são maiores, o terreno nota-se bem que já está bem degradado, especialmente nos ganchos e nas curvas mais fechadas. Portanto, os sulcos já são muito grandes e os carros têm alguma dificuldade de progressão. Portanto, há que conduzir com alguma precaução e é aquilo que estamos a ver. Portanto, os pilotos já não arriscam a mandar o carro para a curva, já curvam com mais algum cuidado e, portanto, isso também tem a ver exatamente com o estado do terreno. Muitas vezes nas imagens não se percebe, mas dentro do carro é difícil porque os regos são enormes e arriscar a pôr uma roda dentro de um rego e entrar com velocidade a mais, corre-se o risco do carro tombar e, portanto, há que ter alguma precaução e é aquilo que estão a fazer. Há muitos quilómetros para a tarde, o prólogo é só o início, portanto, isto aqui nada se ganha e tudo se pode perder. No preciso entanto, ir com cautela neste caso. é preciso muita com cautela. estas condições. O Joel Marrazos é ele que segue na frente. Vamos ver se conseguimos ter aqui a atualização do tempo destes últimos concorrentes, só para percebermos se será este o top 3 ou não da taça. O Joel Marrazos segue na frente da taça com 1/10 de diferença para o João Paulo Oliveira. Em terceiro, o Carlos Macedo. Em quarto, o Luís Rodrigues. E ficamos então à espera para perceber então qual é que será o tempo destes últimos concorrentes. De relembrar que este foi então o prólogo desta segunda etapa do Campeonato de Portugal de todo o terreno, a Baja TT ACP Santiago do Cacém em Grândola. Vamos seguir então depois para o primeiro setor seletivo e para o segundo, que será já durante esta tarde. Amanhã o terceiro setor seletivo. Conseguimos agora ter acesso ao tempo. Neste caso o Jorge Moreira acabou na quinta posição, portanto não houve alteração nenhuma. Deixa-me só agradecer a ti, Rui, por ter estado presente durante esta emissão. Agradeço o convite. Nada, neste caso. Agradecer também quem esteve connosco, neste caso também em direto na Bola TV e também através do Facebook da Movie Light. E espero então que nos encontremos para a próxima e que quem esteja aqui perto desta zona alentejana, que venha até aos troços para desfrutar então deste Campeonato de Portugal de todo o terreno.